Pronto, pessoal, voltamos para a segunda parte, né? Já fui ali, fiz uma merenda, tal. É, tomei os meus remédios aí, tô agora chupando uma partilha aqui, né? Nem comentei você do meu novo visual, né, pessoal? Gostaram aí? É muito bom para eu não ficar coçando nem a barba e nem o cabelo, né? Eu vi que em alguns vídeos aí eu tava já coçando a cabeça, né? Assim fica bem fresquinho, né, pessoal? A barba também. Nem contei, né? Na hora que eu iniciei o vídeo, na primeira parte, nem comentei sobre o meu corte, né? Mas é isso mesmo, tá? Faz parte a gente cuidar aí, dê um tapa no visual, né? Porque, eu não sei, cabelo é uma coceira muito grande, né, pessoal? Mas faz parte, tá? Então, nossa segunda parte do nosso tema de hoje. Qual é o tema que a gente falou aí na primeira parte, pessoal? Qual é o tema? Sabe ou não? Ou já esqueceu? Como eu também esqueci. É, o que é a preparação espiritual? Então, pessoal, o que é que a gente viu aí na primeira parte, né? Se você assistiu a primeira parte, o que é que a gente quer que eu explanei aí sobre o que é essa preparação? Ele diz que a preparação espiritual é um processo contínuo, intencional de fortalecimento da nossa conexão com Deus e de alinhamento da nossa vida com a sua vontade. Então, a nossa vida, uma vida espiritual que a gente vai fazer a vontade desse Deus. A gente vai alinhar, né? Começar a se alinhar de acordo com aquilo com que Deus quer, que é o nosso plano que foi colocado na nossa alma, né? Ele fala no contexto da espiritualidade, né, em geral, né? Essa preparação envolve uma série de práticas e disciplinas espirituais. Então, tem prática e disciplina, pessoal, tá? Que nos ajuda a crescer na fé e compreender a Escritura e viver de forma que honre e glorifique a Deus. Então, vai ajudar você a crescer na hora que você tiver essas práticas e vai fazer com que você compreenda a Escritura. É isso que está faltando, tá, pessoal? Graças a Deus agora, Deus está levantando, né? Me levantou aqui, mas está levantando muitos outros aí. Estão começando a entender as Escrituras. Estão começando a entender o que é igreja, o que é Santa Ceia, né? Começando a entender que existe um chamado agente espiritual, começando a entender isso. E isso está trazendo um desconforto, porque muitas pessoas estão despertando e estão querendo ouvir essas coisas. Por isso que eu abri meu canal, que eu sei que tem pessoas que estão despertando, tá, pessoal? E ela precisa de um apoio espiritual, de um grupo ali, pessoas que estejam orientando, né? O orientador, né? Tá? Esteja ali para que ela não fique perdida, né? Porque tem muita gente que despertou e ficou assim, o que é que eu faço? O que é isso? O que é que está acontecendo? Ela não sabia o que estava acontecendo, né? Às vezes muitas, como é que se diz, manifestações espirituais e ela não entendendo. Então, por isso que eu abri meu canal, porque eu também fiquei assim. Na hora que eu despertei, o que é isso? Né? Porque eu vinha de um segmento evangélico, nunca me tinha informado sobre essas coisas. Nunca aprendi isso lá. E olha que eu levei muitos anos, tá? Passei por muitos grupos aí evangélicos e não me ensinou isso. Aí quando a experiência estava acontecendo, eu digo, o que é isso? O que é que está acontecendo aqui? Tá?
Então, isso acontece com muitas pessoas. E comecei a entender as escrituras, o que estava falando. Como eu comecei a ler de novo, comecei a entender. Aí ele fala, assim como um soldado se prepara para a batalha, revestida as armaduras, o cristão também precisa se preparar espiritualmente para enfrentar o desafio da vida e as batalhas espirituais. Então, a gente tem que se preparar. Tudo é um preparo, pessoal. E a espiritualidade está chamando vocês aqui para o meu canal. Não é à toa, tá? Você não está à toa. Ele está chamando porque quer que você se prepare espiritualmente. Tá? Aqueles que estão buscando a verdadeira espiritualidade, a espiritualidade sabe seu coração, conhece, então vai começar a colocar meus vídeos, tá? Vídeo de outras pessoas que eu já vi que tá na sinceridade com a espiritualidade, tá? Entende? Não levar mais você pro erro. Então, tá causando essas coisas, esse movimento, tá? O qual tá trazendo um desconforto nas estruturas que foi colocada pela Matrix, de injustiça, né? Tá praticando esses contextos que existem aqui nessa realidade aí, social, religioso, tá? Foi colocado, é um lugar que não está praticando justiça, tá mais injustiça. Então, isso vai ser derrubado. Mas antes dessa ideia, essas pessoas vão resistir. Então vai ter uma resistência. Por isso que os pastores que estão atacando o desengrejado que ele fala, né? As pessoas que não tem igreja. Mas ele nem sabe o que é isso, tá? O que é igreja. Então, o que é que eles estão? Estão atacando porque estão sendo ameaçados para cair isso, tá? E ele vai tentar usar a lábia para convencer as pessoas, mas as pessoas que estão despertas, ele não vai conseguir. Entende, pessoal? Então, no meio social também, econômico, social, está havendo também esse movimento, o qual você sabe que tem muita injustiça, né? Social, de raça, de cor, então, tem tudo aí. Então, isso precisa ser tirado, tá? Por isso que essas estruturas estão, como é que se diz? Estão sendo abaladas. E essas pessoas estão resistindo, porque ela quer continuar com essa estrutura de injustiça, pessoal. Não pode, tá? Não vai ter como, tá? Continuar com essa de injustiça aí, tá? Não vai continuar. Seja em todos os setores. Então, todos os setores que você está vendo na sociedade, ele vai colapsar. Sabe o que é colapsar? Vai cair. Vai cair. Não vai existir. Porque se como é que se diz? Porque o que é que Deus está fazendo? Existe uma pirâmide, né? A gente está numa matrix que é uma pirâmide. Tem gente em cima e tem gente embaixo. O que está embaixo é que está sustentando a pirâmide. Então, Deus está fazendo, despertando aqueles que estão debaixo da pirâmide. Para ele ir crescendo, tá? E isso está incomodando a pirâmide que foi preparada aí pelo maligno para praticar injustiça. Por isso, pessoal, em todos os setores, né? Até onde não devia haver injustiça, que é no meio aí religioso, é onde tem mais injustiça, pessoal. Eu sinto muito, tá? Mas em falar isso aqui, mas é o que está acontecendo. A gente agora vai tampar os olhos, fechar o olho para não ver isso? Não pode. Então a gente também não está com a verdade, tá? Então tá acontecendo isso, né? Pirâmide está aí e Deus está despertando os que estão debaixo da pirâmide. Então tá vendo esse incômodo aí, tá? O que vocês estão vendo por aí. Eu não vou nem falar as coisas que eu vi
eu assistir nos vídeos aí, tá? Porque jornal eu não assisto mais, tá, pessoal? Que eu sei que só tá passando a bagaceira. E às vezes também até esconde, tá? Essas coisas, tá? Das pessoas. Aí o que é que ele fala, pessoal? Integrar a preparação, a segunda parte, né? Espiritual no dia a dia é essencial para manter uma conexão contínua com o divino. Então, é essencial você ter essa preparação no dia a dia, para manter essa conexão. Você que despertou, veio para a espiritualidade, aprendeu aí as coisas espirituais, você tem que manter essa conexão com o divino, pessoal. Por isso que estou sempre aqui incentivando, né, através da frequência, ensinamento para você ter o desejo de ir buscando essas coisas, de aí sempre dar vontade de meditar, de orar. Teve pessoas que me confessaram, pessoal, que antes de assistir meu vídeo, não tinha vontade de meditar, de orar. Mas quando ela assistiu, começou a dar aquele ânimo, aquela vontade de orar, de meditar na pessoa. É para isso, meu vídeo está aqui para ajudar vocês, é um apoio, pessoal. É um apoio para a nossa preparação espiritual, tá? Por isso que eu estou aqui. Se meu vídeo tá, eu pergunto, se meu vídeo está lhe ajudando, pessoal, graças a Deus, tá? Espero que vocês continuem, porque o vídeo é para isso. A intenção da espiritualidade é para isso. Aí ele fala, isso pode incluir momento de oração, né? É claro, ao acordar, e leitura de texto sagrado, né? A escritura, durante o dia, ou prática de gratidão. Então, ser agradecido, pessoal, ação de graça, né? O que a Bíblia fala, né? A gente render ação de graça, ser agradecido a Deus por a gente estar aqui. Por isso que antes de começar o vídeo, eu já vou agradecendo. Obrigado, Deus, por mais a oportunidade de eu estar aqui, gravar o vídeo, fazer o bem a alguém, tá? Esse vídeo pode alegrar alguma pessoa, levantar alguma pessoa que está triste, caída aí espiritualmente. Então, obrigado por isso, tá? Agradeço a ele por ele me manter, mesmo na dificuldade, né, que eu tenho, eu agradeço, pessoal. Quando tinha 2 pessoas aqui no meu canal, eu agradecia. Tá? Aí ele fala, ao incorporar essa prática cotidiana, o indivíduo pode cultivar uma vida espiritual vibrante. Então, vibrante é aquela que você está vibrando como é? Vibrando numa consciência elevada, né? Mesmo em meio à demanda da rotina. Então, mesmo nessa perturbação, a demanda que a gente tem aqui, a gente tem que vibrar elevadamente, elevado, ter uma vibração alta. O que mais? Ele fala, a preparação é uma jornada contínua, que requer dedicação. Então, é contínua. Todo dia que você acordar aqui nessa realidade, né? Sua consciência, tiver o corpo ainda aqui, porque quando você não acordar aqui, você perder o corpo, não tiver, aí você já está em outra, tá? Mas todo dia que você tem que continuar essa jornada espiritual que requer dedicação. Você tem que se dedicar. Reflexão, abertura para o conhecimento. Então, tem que fazer isso, tá, pessoal? Ao se engajar em práticas espirituais, então, qual é as práticas lá? Meditação, oração, leitura, né? Ação de graça, fazer o bem ao próximo, né? Buscar um grupo espiritual, né? Para você e estar disposto a enfrentar o desafio. Então, buscar aquele apoio de grupo espiritual que esteja na mesma fé, falando que está aqui. Foi por isso que eu abri aqui o canal. A gente fazer o grupo, a gente conversar, ver qual é o problema que está acontecendo na sua vida, tal.
a gente se ajudar um ao outro mutuamente, pessoal, tá? Por isso que os religiosos falando aí dos como é desengrejados, dizendo que a gente não procura se reunir, então como é que vai se reunir se não tem local, não sei o quê? Não, a gente se reúne espiritualmente, tá? Cuidando, como é que se diz? Mostrando às pessoas como ela tem que entrar na frequência, trabalhando o emocional, o espiritual, a gente faz isso. Pode ser com pessoas próximas aqui, pode ser também com pessoas longe também, mas que ela esteja conectada na mesma frequência da espiritualidade. Ela seja uma pessoa desperta. Entende? A gente busca grupo para reunir. Senão eu não abria o meu canal aqui, o grupo, para ter o grupo para a gente conversar, para a gente discutir sobre muitas coisas espirituais, tá? A gente tá em grupo, a gente tá unido, tá? Na mesma fé. Quando você fica na mesma fé, isso é o que Paulo fala lá, que é o congregar, tá? Porque é a congregação do Espírito, tá? Dos Espíritos, não... Porque a igreja é espiritual, tá? Porque vocês ficam falando que a igreja é física, aí por isso que você pensa, mas a igreja é espiritual, então é uma congregação dos santos espiritual, tá? A gente está congregando. Então, para o espírito não existe tempo e espaço. Existe para a gente que é aqui, tem um corpo, que a gente tá, né? Aí existe tempo e espaço. Mas para o espírito não existe, tá? Então, é isso, tá, pessoal? Aí o que mais que ele fala? O indivíduo pode aprofundar sua fé e encontrar um propósito mais significativo em sua vida. Então, quando ele está no grupo, busca apoio, está praticando, esse indivíduo vai se aprofundar na fé dele. Então, a fé dele vai crescer e ele vai encontrar o propósito de vida dele, né? E vai ter uma vida mais significativa, né? Aquela vida com qualidade e significativa em sua vida, tá? Ele vai ter isso, pessoal. Então, é para isso, essa é a nossa preparação, tá? Encontre seu propósito, entre numa conexão profunda com Deus, verdadeiramente, né? Não com máscara aí, engano, tá, pessoal? Não pode, tá? Então, o que mais? A pergunta é, será que a Bíblia fala sobre essa preparação espiritual, pessoal? Será que a Bíblia fala ou não? Vamos ver. Vamos ler ela, né? Essa Bíblia aí que todo mundo aí tem aí. Vamos ler, né? Não sei se você lê, tá, pessoal? Mas vamos ler Efésios 6, versículo 11 e 13. Vista-se com toda a armadura de Deus para poder ficar firme contra a cilada do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne e contra sangue e carne, mas contra o principado e a potestade, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra a força espiritual do mal nas regiões celestiais. Por isso, pegue toda a armadura de Deus. Então, existe a armadura de Deus, pessoal, para a gente se proteger dessas forças espirituais do mal, para que você possa resistir no dia mal. Então, tem o dia mal, pessoal. Vai ter um dia mal aí que a gente vai ter que resistir. Já está acontecendo a maldade já há muito tempo e a gente tem que resistir isso. E depois de ter vencido tudo, né? Permaneça inabalável. Então, permaneça na sua fé, na sua centração, permaneça inabalável. Mas a gente tem que se vestir de toda a armadura de Deus.
Então, o que é que ele fala com essa armadura de Deus? Efésios 6, 14, versículo 15. Assim, mantém a sua posição colocando o cinto da verdade e a couraça da justiça. Então, cinto, né? É aquilo que aperta para suas calças não cair, para você não cair. Então, você tem que se apoiar na verdade. Esse é o cinto da verdade, tá? Quando você se apoia Por isso que grupo que esteja aí com engano, mentira aí, tá, pessoal? Não está apoiado na verdade, e isso vai fazer com que a pessoa caia, né? Não tem cinto para apertar, porque o que aperta é a verdade. E depois coraça. O que é coraça? É aquilo que colocar para proteger o peito, né? O tórax, né? Então, vista isso com a justiça. Então, por isso que sai do coração, tem que sair do coração a justiça. Ao que mais? Como calçar, como calçados, use a paz da boas novas para que esteja inteiramente preparado. Então, calce os calçados, né? Como é que você calça? É você sentindo essa paz e levando essas boas novas, o evangelho. Boas novas é o evangelho, para que esteja inteiramente preparado. Então, para que você esteja inteiramente. Então, calce, se preparar para a batalha contra o dia mal, os espíritos mal que estão por aí. Tá certo? Aí o que mais? Efésios 4, versículo 14 e 15. Então não seremos mais imaturos como criança, levado de um lado para o outro. Então, quando você ter a preparação, se dedicar, calçar os pés da preparação, você não vai ser levado para um lado para o outro, empurrado por qualquer vento de novos ensinamentos. Então, novo ensinamento que vai para... Não, o evangelho do apóstolo e de Cristo são esse aqui. Então, por isso que a gente era levado, tá? Principalmente eu, pessoal. Fui levado de um lado para o outro, ia para um grupo, ia para o outro. E cadê essa... Cadê a espiritualidade? Cadê a... tá? E não encontrava. Por quê? Eu estava como imaturo, como criança. Então, não tinha conhecimento. Estava como criança ainda, então estava sendo levado por essas pessoas. Através de ensinamentos errados aí, tá? E também não seremos influenciados. Então, por isso, pessoal, que quando a pessoa desperta, tá aqui, ela não é levada mais por nenhum vento de doutrina. Tá? Ela tem certeza do trabalho das pessoas, de Deus, ela sabe onde encontrar Deus, né? Ela sabe o que tem que fazer espiritualmente. Olha aqui vocês sabem onde está Deus? Vocês sabem como fazer trabalhar para se aproximar de Deus? Olha aí, pessoal, pergunta aí. Aí ele fala, e também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com a mentira astuta. Então, a gente não vai ser enganado, porque a gente já está na verdade. Então, a gente vai ser atraído por aqueles que falam a verdade. Quando a pessoa começar a falar, tiver mentira, a pessoa vai logo perceber. Teve pessoas aqui do meu canal, tá? Irmãos e irmãs que perceberam isso. Depois que ele veio aprendendo comigo, é quando ele for ouvir aí pastores, aí viu logo a mentira, o engano astuto dele. Então você não vai ser influenciado. Eles vão tentar enganar, mas não vai conseguir. Aí, em vez disso, falaremos a verdade, então. Temos que falar. Por isso que às vezes fala que a verdade. E às vezes até não é boa, né?
em amor, né? Com amor, então fala essa verdade com amor para o bem das pessoas, tornando-se em todo aspecto cada vez mais parecido com Cristo. Então, cada vez mais o aspecto parecido com que é a cabeça da igreja, tá? Entende, pessoal? Eu tenho que trazer isso aqui, tá? Porque, principalmente, tá, pessoal? Quem usa a palavra aí, tá? Nossa, quanto engano existe por aí. Mas é assim, porque ainda essas pessoas são crianças, não despertaram. Ela tem que crescer para se tornar adulto, pessoal. Para não ser levada, porque criança, você vê, o adulto é que está levando ela não pode ir sozinha. Tá? O que mais, pessoal? Mateus 6, versículo 36. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, o que é que Cristo está orientando lá os discípulos? Para que ele buscasse, em primeiro lugar, o reino de Deus. Mas aonde é que está esse reino, pessoal? Agora, vocês sabem, vocês do meu canal sabem. O reino de Deus está onde? Dentro de vós, né? E no meio de vós, no meio daqueles que têm a mesma crença, a mesma fé. O reino está ali, tá? Então, você entende o engano quando um desses falsos profetas começa a querer dizer que você tem que ir para algum lugar para buscar o reino de Deus, para dizer que lá é o reino de Deus. Venha, o reino de Deus está aqui. Aqui é a igreja verdadeira. Né? Você sabe aí, tá? Tem aparecido aí muitos desses daí, não é verdade? Então, quando a gente está preparado espiritual, a gente não vai ser enganado, tá, pessoal? O que mais, pessoal? Isaías 52, versículo 7. Quão formosos são os montes, os pés do que anuncia a boa nova. Então, daquele que tem um pé voltado para anunciar as coisas do Evangelho, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas e que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, ao seu Deus reina. Então, como é feliz, né? Aquele que leva as boas novas de salvação. Tá, pessoal? Então, é muito bom, tá? E eu agradeço a Deus por levar essa anunciar essas boas novas sem mancha, sem mácula, sem enganar ninguém, sem fazer nada com ninguém mal, só fazendo bem, tá? Espero que, por isso que eu pergunto a vocês, e aí como vocês estão fazendo bem o vídeo, estão gostando do vídeo, para eu ver se verdadeiramente está fazendo bem, tá, pessoal? Então, é isso que é levar as boas novas, tá? Para preparar os irmãos para preparação espiritual. Aí, 2 João 1, 2. Porque a verdade permanece em nós e estará conosco para sempre. Então, por isso que ninguém enganava os apóstolos. A verdade estava nele, que é Cristo. E estará conosco para sempre. Então, estará com a gente. Cristo estará para sempre com a gente. Ninguém vai enganar. O que mais, pessoal? Colossenses 3, 1. Portanto, se vocês ressuscitados juntamente com Cristo, busca as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Então, se você é espiritual, pessoal, a gente não pode se atrapalhar com as coisas desse mundo. A Bíblia também fala sobre isso, né? Então, a gente tem que buscar as coisas espirituais, fortalecer, porque sabemos que tudo aqui é passageiro. A própria Bíblia fala, né? Atentai para as coisas que não se vê, não para aquelas coisas que se vê. Porque as coisas que se vê é temporária,
mas as coisas que você não vê é eterna. Então, essa é uma preparação para aqueles que verdadeiramente foi chamado para a espiritualidade. Mas, nossa, pessoal, eu vejo aí muitos, até do meio espiritualista, né? Diz que eu sou desperto, mas o que está fazendo as pessoas se grudarem em coisas materiais não está no gibi. Poderia estar para avisar a gente, né? Tá? Então, que espiritualidade é essa? Que boas novas é essa? É para a gente ficar apegado a esse sistema que é corrupto aqui? Essa matrix, essa pirâmide aí, que está só massacrando o que está embaixo? Não tem justiça? O que é isso? Então, não é a boa nova, não é o evangelho de Cristo, tá? Aí o que mais? Efésios 6,17. Então, use também o capacete da salvação. Então, tem que ter um capacete, para que você não receba uma pedrada na cabeça, tá? O capacete da salvação e a espada do Espírito. Então, o que é a espada do Espírito? Que é a palavra de Deus. Então, você tem que manejar bem essa espada. Porque se você não lutar como guerreiro, não maneja bem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, algum pode pegar a própria espada e enfiar em você e matar você espiritualmente. Entende? Então tem que manejar. Entende? Você tem que se preparar, usar o capacete da salvação. Então, você já está conectado, salvo por Cristo, e aí você usa agora a espada para combater os pensamentos, o mal, o maligno, a injustiça que está aqui. É para isso, tá, pessoal? Por isso que aqui você vê como a gente lê a Bíblia profundamente. Então, eu estou manejando bem essa palavra de Deus para que vocês não fiquem enganados, não seja levado por vento de doutrina, de ensinamento que não tem nada a ver com o evangelho de Cristo e dos apóstolos. Tá? Ao que mais, pessoal? Né? Romanos 12, versículo 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês, que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, não se exalte, tá, pessoal? Não vá além do que você foi designado, tá? Se você é um irmão, por mais que você tenha um grupo, está ensinando, você é também um aprendiz, você é irmão como ele. Você tem algum conhecimento, tá? É como eu. Então não se coloque como autoridade sobre essas pessoas que estão indo ouvir você. Isso tem acontecido muito, tá? Com muitos líderes de grupo, pessoas aí, pastores que se declara pastor, reverendo, né? Presbítero, o que mais? Vários aí que se colocam como autoridade, tá? Você não pode ir além do que convém, tá? Você é irmão também, não se coloca como autoridade, eu sou autoridade sobre você. Então, porque todos nós somos irmãos, um estamos precisando do outro, um está ajudando o outro. Então, se você tem mais conhecimento, ajude o outro irmão que não tem. É como o irmão mais velho, né? Você tem um irmão que é novo, você vai ajudar ele, ó, vamos, atravessa a rua, vamos, vai levar ele para a escola, né? É isso que o irmão mais velho tá, para proteger do mal. Então, mas você tá no mesmo barco que o novo tá também. Não faça isso, tá, pessoal? Porque pode sair da verdadeira espiritualidade, tá? Só existe um mestre, um pastor
nesse caminhar espiritual, na igreja espiritual. Não existe mais, tá? O que mais, pessoal? Hebreus 11, versículo 6. Pessoal. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aquele que o busca. Então, a gente que está nessa caminhada é preciso ter fé, pessoal. Se você não tem fé, vai ser impossível agradar. Vai ser impossível se você se aproximar de Deus. Não vai conseguir. Porque a gente precisa dessa força que a fé, você viu que eu já falei aqui, o que é a fé espiritual, tá aqui no meu canal. Tá aí. Vocês me deram até uma audiência muito grande desse vídeo aí que eu gravei, tá? Obrigado aí pela audiência, tá, pessoal? Muita audiência. Então, sem fé é impossível agradar. Se você não coloca essa força para se aproximar de Deus, então, creia que Ele existe e que Ele vai recompensar você. É por isso que eu estou nessa fé, pessoal. Mesmo que eu não ganhe nada aqui, tá? Eu sei que eu vou ter uma recompensa. O meu trabalho aqui não é em vão no Senhor. Né? Fazer igual o apóstolo Paulo. Seu trabalho não é vão no Senhor, pessoal. Trabalhe, ajude, ore, medite. Cada lágrima, cada coisa não é vão. Você vai ser recompensado. Então você tem que crer nisso. Nessa preparação tem que colocar a fé em jogo, né? Aí Efésios 6,16. Então, segurando sempre o escudo da fé. Então, por quê? A fé é tipo um escudo com o qual poderão apagar todos os dados inflamados do maligno. Então, a nossa fé é como um escudo que a gente está se protegendo. Então, é aquela armadura que deu, não foi? Foi capacete, espada, coraça, não foi? Cinto da verdade, não é? E agora o escudo da fé. A fé é como isso. Então, quando a gente tem fé, a gente não deixa nada que o não, a minha fé, eu sei o que eu estou crendo. Eu sei que eu vou ser recompensado. Então, ninguém consegue. O inimigo joga um dado, atingiu ele? Não, ele está com um escudo muito bom lá. Tá? Então, é isso que vai acontecer, tá, pessoal? Espiritualmente, você vai estar forte, tá? Porque isso é uma guerra espiritual, você está forte. Você não derruba, não cai espiritualmente. A coisa está aí pegando fogo, tá? Por isso que a sociedade está pegando fogo, mas estamos aqui trabalhando, estamos alegres aqui, felizes na nossa fé, né? Quem está aqui no meu canal, pessoal, está muito feliz, tá? Porque está trabalhando a sua espiritualidade. Então, eu espero que mais pessoas entrem nessa preparação. E eu creio que a espiritualidade está chamando aí muitos aí, tá? O que mais, pessoal? 1 Tessalonicenses 5, versículo 17 e 18. Ore sem cessar, em tudo dê graça, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então, ore sem cessar. Nossa, como a gente não vai cessar para fazer outra coisa? Então, a oração também não é só essa oração que você faz fisicamente aqui, pessoal. A oração espiritual. Entende que a gente é espírito? Então, quando a gente vê aqui os apóstolos falar oração, essas coisas, e ele está falando coisas espirituais. Em tudo dê graça, porque é a vontade de Deus a gente dar graça. Ser agradecido por estar fazendo o nosso propósito aqui. Agradeça. Com dificuldade? Com dificuldade. Obrigado, Senhor. Antes de começar o vídeo, eu já estou agradecendo. Tá? Depois eu agradeço no final, tá? Aí ele fala, Efésios 6,18. Ore em todo tempo no Espírito. Então, você entende agora que a oração que ele fala, orar sem cessar, é você orar
todo o tempo no Espírito, você sabe que para o Espírito não existe tempo, né? Não existe tempo. O nosso Espírito não tem tempo. A gente, o Espírito, ele só consegue perceber o tempo quando a gente está vivendo nessa realidade. Está usando o corpo aqui. Mas se você deixar o corpo, não existe tempo lá. Com todo tipo de oração e súplica, para isto, vigie com toda perseverança e súplica para todos os santos. Então, temos que orar em todo o tempo, em espírito, né? E todo tipo de oração, súplica, meditação, né? Para isto, vigie com toda perseverança. Então, para você estar vigiando com toda perseverança e súplica por todo o santo. Então, irmão Samuel, como é essa oração? Ore todo o tempo no Espírito. É você estar conectado. Você vai para o trabalho, você sai para a rua, você está vigiando, você está conectado com as pessoas. Você está ali em conexão. Então, você está orando a todo tempo no Espírito. Porque o Espírito, ele não tem tempo, pessoal. Ele não entende que a gente vai... eu vou trabalhar. Isso é coisa do nosso ego aqui, tá? E a gente precisa conciliar. Mesmo que a gente for trabalhar, a gente esteja em conexão com a espiritualidade, ó. Orando ali no Espírito. Porque vigiando, prestando atenção. Porque pode aparecer uma cilada lá do inimigo para derrubar você. E se você não estiver vigiando, plum, cai. Pessoal, não é fácil, tá? Aí Hebreus 12, 14. Procure viver em paz com todo e busque a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, procure sempre viver em paz com todos, sabe? Não procurar no seu cantinho, tranquilo. Busque aquela separação das coisas que você vê, porque senão você não verá o Senhor. Você não vai ver o Senhor se não buscar essa frequência, tá? Tem que buscar. O que mais? 1 Pedro 1, 2. Deus, o Pai, o conhecia de antemão e escolheu, e o Espírito o santificou para a obediência e purificação pelo sangue de Cristo. Então, Deus Pai, né? O Pai de nosso Senhor Jesus Cristo também, ele já conhecia de antemão e escolheu a gente. Então, por isso que você é chamado, você é um escolhido de Deus, né? E o Espírito de Deus vai santificar você pela obediência e purificação do sangue, porque ele quer fazer morada, ele quer usar você para fazer a justiça, fazer a obra de Deus, a vontade de Deus aqui. Então, ele já escolheu de antemão. É o que Pedro fala, tá? O que mais, pessoal? Hebreus 10, 10. Pois a vontade de Deus era que fôssemos santificados pela oferta do corpo de Jesus, de uma vez por todas. Então, através da oferta do corpo de Cristo, que ele se ofereceu, a gente foi santificado pela essa oferta. Então, quando você está na frequência de Cristo, você foi santificado, pessoal, tá? Não existe mais de que oferta para você já é santificado. Agora você tem que entrar na frequência da obediência e começar a expandir a consciência. A frequência é Cristo, tá? Essa é a vontade de Deus. Então, vontade de Deus que Cristo fosse ofertado para nos santificar. O que mais? Aqui não tem como a escama não cair, pessoal. Romanos 14, versículo 19. Assim, pois, sigamos as coisas que contribuem para a paz e também o que são para edificação mútua. Então, é isso que a gente tem que seguir, pessoal. Nessa preparação, a gente vai seguir as coisas que vai contribuir para a paz
né? Não só sua, mas de muito. E a que são para edificação mútua. Então, aquilo que vai edificar vai fazer com que a gente cresça. Tanto, por isso que o estudo que eu estou fazendo aqui é uma edificação mútua. Porque eu estou fazendo, vocês estão melhorando, eu também estou melhorando. Então, é uma edificação mútua. Então, busca essas coisas que vai contribuir para a paz de todos e a edificação mútua. Edificar o crescimento, né? Ao que mais, pessoal? Romanos 1, versículo 11 e 12. Anseio vê-los, né? Paulo falando, a fim de compartilhar com vocês alguns dons espirituais, para fortalecer isto, e é para que eu e você seja mutuamente encorajado pela fé. Então, Paulo desejava compartilhar com os irmãos o dom espiritual dele, para fortalecer, né, o que ele estava pregando, e para que você seja mutuamente encorajado na fé, para que os irmãos recebessem coragem. Ele viu a luta de Paulo, aquilo traria, não, ele está lutando, a dificuldade dele é maior do que a minha. Então, isso dá um encorajamento às pessoas, tá? Entende, pessoal? Por isso que a testemunho de vida do irmão que passou a dificuldade, aquilo encoraja a gente também a entrar nessa fé espiritual. Aí o que mais, pessoal? 1 Tessalonicenses 5, 21 até o 24. Examine todas as coisas. Então, a gente tem que examinar todos os textos, todas as coisas. Reter o que é bom. É isso que eu faço. Examino todos os textos, todas as coisas e retenho o que é bom. Abstenha de toda forma do mal. Então, toda forma, frequências negativas do mal, eu tenho que me abster disso, né? O mesmo Deus de paz santifique em tudo. Então, santifique tudo em você. E que o espírito, a alma, o corpo de você seja conservado íntegro. Então, o que é que Deus vai santificar em tudo? O espírito, a alma e o corpo da pessoa. Isso é o ser humano, pessoal. É isso que é ser humano. E irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, para que a gente esteja irrepreensível, preparado, né? Fiel é aquele que o chama, o qual também fará. Então, fiel foi quem chamou. Quem chamou você? Deus. Então, se Deus está chamando você, ele é fiel, pessoal, e vai fazer esse trabalho. Por isso que Paulo fala lá, né? Aquele que começou a boa obra, né, em você, ele vai terminar até o dia de Cristo. Não se preocupe. Né? Aí o que mais, pessoal? 1 Pedro 5,8. Seja sóbrio e vigilante. O inimigo de você, o diabo, anda ao derredor como um leão, ungindo para quem possa devorar. Então, por isso que a gente tem que ser sóbrio, então, desperto, e ainda estar vigilante, não só despertar. A sobriedade é você estar atento, né? Aí o que mais? Lucas 12, versículo 40. Esteja também sempre preparado, pois o Filho do Homem virá quando menos espera. Então, a nossa preparação também, pessoal, é porque o Filho do Homem, tá? Você sabe quem é o Filho do Homem? Né? Cristo, né? Ele vai aparecer, tá? E muitos vão se lamentar, tá? Muitos aqueles que vão dizer, não, não tem mais, não vai vir mais, não. Vai se lamentar muito, tá? Então, Lucas 21, 36. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que seja ávido, por digno de evitar todas as coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho de Deus. Então, ore para que você seja digno de evitar todas as coisas que há de acontecer, de você não passar por isso e de estar em pé
diante do Filho do Homem. Como é esse negócio de estar em pé, pessoal? É você estar preparado. Né? Ele chamou você, estou preparado, Senhor, estou aqui, tá? Então, preparado para a vinda dele, né? Diante do Filho do Homem. O que mais? Romanos 13, 11. E é isto digo, conheço o tempo que já a hora de despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando aceitamos a fé. Então, quando aceitamos a fé, tá? Agora a salvação está mais perto. Então, temos que despertar desse sono, tá? Quem está ainda no sono aí, eu gosto da Matrix. É gostoso ficar nesse sono aqui, ó. Como é gostoso. Então, pode acordar, tá? Porque vai vir coisa, você precisa estar preparado. Você que foi chamado espiritual ainda está dormindo, desperta tu que dorme, tá? Aí o que mais? 1 Coríntios 16, versículo 13. Vigia, está firme na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Então, esteja firme na fé, vá trabalhando, porque você vai ter que se portar varonilmente. Então, com força e fortalecei-vos, né? Você tem que ser homem corajoso, homem de fé, homem e mulher, né? O que mais? 1 Tessalonicenses 5, versículo 6. Tá anotando aí? É uma carreada de versículos. Né? Aí um falou aqui, é muita coisa para minha cabeça, irmão Samuel. Pior se você fosse fazer o estudo que eu faço aqui todo dia, pessoal. Aí você ia ficar com dor de cabeça todo dia. Então, não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Então, não podemos dormir, pessoal, como os demais estão dormindo aí. Muitos aí que estão em grupo estão tudo dormindo ainda para a verdade, não conseguem entender a escritura, não tem preparação, tá fazendo coisas aí, mentindo, enganando as pessoas. Então, tá andando totalmente fora do que a espiritualidade quer. Então, tá dormindo. Então, a gente não pode dormir, tá? É proibido dormir aqui nessa Matrix. Tá? Tá certo, pessoal? Tem que acordar. Por isso que eu tô dando tapa aqui na cara. Eu tô batendo aqui para ver. Desperta! Vamos! Joga água! E aí vocês estão reclamando. Me deixe dormir, viu, seu Samuel? Me deixe dormir. Você tá querendo tirar meu sono. Espiritual, né, pessoal? Aí o que é que ele fala mais? Apocalipse 3, versículo 3. Vamos ler. Lembra-te, pois, do que tem recebido e ouvido, e guarda e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberá que hora sobre ti virei. Então, aquele que estão desperto, ele tem que estar vigiando para saber, né, a hora que o mestre vai chegar, vai vir sobre a gente. Não pegar a gente como de surpresa, como um ladrão. Ai meu Deus, voltou, Jesus voltou, agora eu vou me preparar, eu vou orar. Não, não é assim, tá, pessoal? Não funciona assim. Existe o tempo da graça para isso, é o tempo da preparação, é o tempo da graça. Mas o que é que está acontecendo? Vocês estão brincando com o tempo da graça. Vocês estão aí fazendo, não acontece nada não. Tá beleza, irmão Samuel, tá? Tá aí brincando de a coisa séria, trabalhar a sua espiritualidade. E o inimigo aí fazendo e bordando, pintando e bordando aí, tá? Então, desperta disso, tá? E começa a trabalhar, que é o tempo da graça, é o tempo de você, aquilo que você recebeu, ouviu, guarda ele e arrepende. Então, guarda, começa a praticar isso e com arrependimento. Porque ele diz, se não
vigiares, se não tiver atento, desperto, virei sobre ti como um ladrão, e não saberá que hora sobre ti virei. Então você não vai saber. Você vai pegar de surpresa. Oh, meu Deus! Já foi. Entende, pessoal? Fica atento, a gente tudo há uma preparação. O momento da preparação, a graça agora é o momento da preparação, pessoal. Por isso que eu estou aqui incentivando a gente a se dedicar a essa preparação de oração, meditação, de estudo, porque vai acontecer, ninguém pode impedir isso, tá? As coisas ruins vai vir, mas também vai vir o escape de Deus. Sabe o escape? Entende? Então, vai vir também, tá? Então, pessoal, agradecer a vocês, obrigado, tá? Agradecer a espiritualidade, a Deus, por Ele me dar força aqui, tá, pessoal? Saúde, né? Saúde, força no meu corpo, para eu continuar aqui a gravar para vocês, incentivar vocês para essa preparação. A gente está no processo de preparação e a gente não pode parar. Tá? Espero que as pessoas que inovam, que estejam chegando, eles entrem nessa preparação e continuar nessa fé, nessa preparação, tá? Tá bom, pessoal? Agradecer a vocês, a Deus, a espiritualidade. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!